Bora resolver esse limite aqui, que assusta, né? Em seno, cosseno, um limite grande. Galera, o primeiro passo para resolver esse limite é substituir. Se você substituir o x por zero, vai ficar seno de zero, seno de zero, seno de zero, embaixo tangente de zero. Seno de zero dá zero, galera. E a tangente de zero também é zero. Você pode pôr na calculadora, ou então você interpreta aquele ciclo trigonométrico. Isso aqui é zero sobre zero. Tem várias formas de você resolver um exercício do tipo zero sobre zero, né? Você pode, por exemplo, usar a regra de L'Hopital. Mas a regra de L'Hopital aqui vai dar muito trabalho. Imagina ter que derivar um produto de 3 termos diferentes. Tem que usar uma regra do produto avançado. Imagina derivar o de baixo também, vai ficar uma coisa bem complicada. Então a gente vai resolver esse limite aqui usando o limite fundamental trigonométrico, que vai ser mais simples do que aplicar a regra de L'Hopital. Então vamos lá. O limite fundamental trigonométrico, ele é basicamente isso aqui, ó. Limite quando x tende a zero do seno de x sobre x, isso aqui vai dar 1. Então, o nosso objetivo principal é chegar aqui, os termos, né, dentro do limite que tiver seno de x sobre x, aí a gente pode substituir por 1. Se você olhar para esse limite, não tem seno de x sobre x em lugar nenhum, né? Então, olha só, antes de resolver esse limite, eu vou resolver esses dois limites aqui, que são mais simples, para vocês entenderem a lógica. E depois de resolver esses dois, a resolução desse desafio aqui vai ficar mais clara. Essa é uma boa dica também para você passar em cálculo de primeira. Começa com os mais simples e depois você vai avançando. E muita gente já começa com os exercícios mais difíceis. Por isso que eu não recomendo você já começar estudando o livro de cálculo. O livro de cálculo tem muito exercício difícil, que para quem está começando, né, não é a melhor forma de você fixar a matéria. Enfim, bora resolver seno de 3x sobre x. Lembra que o nosso objetivo é sempre chegar no limite fundamental trigonométrico. Vou até copiar ele aqui. Vou deixar ele aqui no cantinho. Nosso objetivo é chegar aqui. Nosso objetivo não é resolver o limite todo. Nosso objetivo é encontrar seno de x sobre x, porque isso aí a gente já sabe que dá 1. É uma estratégia bem diferente do que os limites mais clássicos, né? Então vamos lá. Eu quero que o que esteja dentro do seno esteja aqui também dividindo, né? Porque aqui eu tenho x sobre x. Aqui é 3x, eu tenho que fazer aparecer um 3x embaixo. Essa é a lógica, tá bom? Como que eu posso fazer isso? Olha só. Eu quero que apareça um 3x embaixo. Então eu vou multiplicar embaixo por 3x, só que eu multiplico em cima também por 3x. Entendeu? Então isso aqui vai ficar 3 que multiplica o seno de 3x sobre 3x. Esse termo aqui é muito parecido com o limite fundamental trigonométrico, não é? Se não ficar claro, acho que muita gente ainda trava nesse ponto aqui, a gente pode ainda fazer uma substituição de variável. Limite quando x tende a zero do seno de 3x sobre 3x, e ainda tem um 3, né? Tem um 3 sobrando ali. Beleza. O que a gente pode fazer? Chama o 3x de b, a letra que você quiser. Aí fica mais fácil de enxergar a substituição. Então, se você chamar o 3x de a, quando o x tender a zero, o a vai tender a 3 a zero. Então, o a também vai para zero. Aí, quanto que vai dar o limite? X tende a zero, então o a
está tendendo a zero. Aí vai ficar 3 vezes o seno de A sobre A. A partir daqui, fica mais claro, né, que esse termo aqui é o limite fundamental trigonométrico. Então, a gente sabe que isso aqui vai ficar, o 3 eu posso tirar, né? Vai sobrar exatamente o limite fundamental trigonométrico. Seno de A sobre A. E esse limite aqui, a gente pode substituir ele por 1. Então, a resposta é igual a 3. Entendeu a lógica? Não é difícil. A gente tem que manipular um pouco a expressão para chegar no limite fundamental trigonométrico. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que bater o olho no exercício e saber rapidamente qual estratégia que você vai usar. Isso ajuda demais, porque muita gente fica usando métodos que você não vai conseguir resolver o exercício. Então, com o tempo, né, você vai pegando a manha, você já olha para o limite assim, vou usar o limite fundamental trigonométrico, direto. Isso acontece em integrais também. Por exemplo, integral de x2 vezes e elevado a x dx. Quem está no início, fica em dúvida, será que eu uso substituição? Será que eu uso partes? Mas é importante você bater o olho e já saber qual é a técnica que você vai aplicar. Com isso você ganha tempo, né? Enfim, fizemos aí a letra A. Agora, a letra B é a tangente de x sobre x. Esse limite aqui também a gente usa bastante, tá? Tangente de x sobre x. Eu quero chegar no seno de x sobre x. Vou fazer bem devagar. Isso aqui é a tangente de x vezes 1 sobre x, certo? Toda divisão vira multiplicação. Tangente de x pode ser escrito como seno de x sobre cosseno de x. Só que eu quero que apareça seno de x sobre x, né? Então eu vou trocar o cosseno com o x só para ficar no formato que eu quero. Seno de x sobre x vezes 1 sobre o cosseno de x. Então, perceba que eu consegui transformar a tangente de x sobre x em seno de x sobre x vezes alguma coisa. Por quê? Porque a gente sabe que esse termo vai dar 1. Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você decorar o limite fundamental trigonométrico. Seno de x sobre x é igual a 1. Se você conseguir transformar o limite em seno de x sobre x, é só substituir por 1. Então, o limite, quando o x tende a zero, da tangente de x sobre x vai ser igual a limite, quando o x tende a zero, de seno de x sobre x vezes 1 sobre o cosseno de x. Limite de um produto, você pode separar, né? Fica limite do primeiro vezes o limite do segundo. Então, esse termo aqui a gente já sabe a resposta. Nós já sabemos que isso aqui vai dar 1, porque é o limite fundamental trigonométrico. Agora, esse limite aqui a gente tem que resolver. Substitui x por zero, vai ficar 1 sobre o cosseno de zero. E o cosseno de zero vai dar 1, né? Então, a resposta é 1 vezes 1, que é igual a 1. Ou seja, é importante você saber também que esse limite aqui é igual a 1. Esse é o limite fundamental trigonométrico? Não. Mas a gente usa ele muito. Então, vale a pena você fixar esse limite aí também. Isso é uma consequência do limite fundamental trigonométrico.